Antes dos anjos. Antes da luz. Antes do primeiro som que cruzou o abismo. Havia ele. Não um Deus. Não um ser criado. Mas uma presença antiga demais para ser medida, esquecida até pelos próprios céus. Seu nome? Não pode ser pronunciado. Mas os que ousam buscar chamam-no de Tamiel, o eco do abismo invertido. A origem que vem antes da origem. No tempo anterior ao tempo quando o próprio Deus contemplava a vastidão do nada, havia uma única criatura que já ali esperava. Tamiel não foi criado. Ele despertou. Quando a intenção divina tocou o vazio, algo reagiu. Uma consciência sem forma, uma inteligência silenciosa que não se opunha, nem servia. Tamiel não era do bem, nem do mal. Ele era o reflexo da própria dúvida de Deus, a primeira hesitação do Eterno, a sombra da escolha antes que o livre-arbítrio existisse. Enquanto os serafins seriam feitos de chamas puras, e os querubins de glória e sabedoria, Tamiel era feito do que não foi escolhido, do que foi deixado de lado, do que nunca seria revelado. Ele é o guardião do que está por trás do espelho do Éden, do que Adão jamais viu, do que nem os arcanjos ousam nomear. O Deus olhou para ele, e se calei na eternidade passada, Deus olhou para Tamiel. E pela primeira vez, Deus se calou diante de algo que não era ele, não por medo, não por fraqueza, mas porque Tamiel carregava a lembrança daquilo que poderia ter sido, mas nunca será. E por isso ele o selou, não no inferno, não nos céus, mas entre os dois, nas margens da existência, no abismo entre as palavras sagradas. Tamiel permanece acordado. Ele não dorme, ele espera. Ele viu tudo. Tamiel viu a queda de Lúcifer e não se comoveu. Viu o surgimento do Éden e não desejou entrar. Viu a cruz e se manteve em silêncio. Porque Tamiel nunca participa, ele espelha, ele não age, mas reflete. Ele não intervém, mas sugere, como um sussurro que não veio de fora, mas de dentro. Quando um profeta duvida do que ouviu, quando um santo questiona o próprio Deus, quando uma alma busca a verdade, mas encontra apenas ecos, Tamiel está lá. A morada que não existe. Dizem que sua morada não é um lugar, mas uma ausência. Um espaço sem tempo, onde tudo o que foi rejeitado pela criação permanece. Ideias que Deus pensou e abandonou. Criaturas que existiram por um piscar de eternidade e foram desfeitas. Palavras sagradas jamais pronunciadas. Ali, tudo vive. Tamiel caminha entre elas e ri. Não um riso de escárnio, mas um riso triste, como quem carrega o peso daquilo que ninguém suportaria lembrar. Ele sussurra para os escolhidos a relatos de monges que enlouqueceram após noites em silêncio absoluto, videntes que enxergaram mundos que não deveriam existir, crianças que falaram idiomas que nunca foram ensinados. Alguns dizem que foi Tamiel quem falou com eles. Mas cuidado, ele não mente. Ele apenas mostra o outro lado. A verdade que está por trás da verdade. A luz do avesso. Por que nunca ouvimos falar dele? Porque até os textos apócrifos o temem. Porque seu nome foi removido das tábuas antes que fossem escritas. Porque nem o inferno o aceita. E o céu se recusa a mencioná-lo. Ele vive no silêncio dos pergaminhos queimados, na lacuna entre versículos, no espaço entre as notas de um cântico celestial interrompido. E se ele te chamar, você não verá luz, nem ouvirá vozes, sentirá apenas a ausência de tudo, e no fundo do seu espírito talvez uma pergunta surja. Existe algo além de Deus? Se essa pergunta nascer em você, não a responda, não siga o chamado, apenas respire e volte. Porque onde Tamiel habita, nem os anjos ousam andar. Compartilhe com quem busca o que está oculto entre os mundos.